Olá, pessoal do segundo, eu vou gravar esse vídeo agora para vocês. Deixa eu ajustar um pouquinho o foco da câmera, ficar melhor. Aí, legal. Para melhorar o processo de compreensão de vocês, né? A gente está no meio da calorimetria, bem no meio mesmo. A gente já passou algumas atividades, principalmente de macete para vocês, de calor latente, calor específico. E agora a gente vai entrar num caso de exercícios mais complicados, exercícios justamente de aplicação, onde a gente vai precisar de uma maior concentração em relação à matemática, tudo mais como procede. Então, essa aula não vai demorar muito, tá bom? É uma aula que vai tratar justamente de um caso específico que chama trocas de calor, tá? E a gente vai poder compreender, eu espero, né, ajudar tão quanto aí os outros vídeos vêm ajudando vocês. Tá bom? Então, aí um abração para vocês, mantenham firme e forte a quarentena aí, vamos começar já, chega de enrolar. Desculpa aqui, marcado página e qualquer outro número, se eu já estou aproveitando uma outra aula que eu vi, que já está tudo prontinho, esquematizado, para a gente já conseguir tratar. Bom, o que é importante a gente revisar antes de começar? É importante a gente revisar, desculpa, até tem um gráfico aqui bacana que eu quero tratar, que fica bem fácil de você entender. É importante a gente revisar que a gente está indo para um tema que se chama calorimetria. Calorimetria vem de uma divisão entre duas palavras, calori, que vem do grego lamerina gasamalava, que significa calor, e metria, que vem do russo Ivanovsky, que significa medida. Tá bom? Então a gente está fazendo aí um tema em que vai tratar da medida do calor. O nosso objetivo aqui é não explicar meleca alguma. Ninguém vai explicar como o calor se propaga, quais são as características, quais são as consequências. Não, é medir. Por isso que a aula se chama medida do calor, calorimetria. Então, basicamente, é rápida porque ela se resume a fazer conta, tá? Em descobrir quanto de calor que flui, o que está acontecendo com determinada substância e vai. Um dos problemas que você sente ao trocar calor, ao fornecer ou ao retirar calor de uma substância, é que nem sempre o corpo ele vai sofrer só um aquecimento ou um resfriamento. A gente já viu que essa parte que trata do aquecimento e do resfriamento é o calor sensível ou calor específico. Depende aí de como você aprendeu, qualquer um dos dois é válido. Bom, calor específico ou calor sensível é o tipo de calor que você fornece para uma substância mudar a temperatura. Ponto, acabou. Você coloca uma barra de ferro no fogo e ela esquenta, então ela vai esquentar por calor específico. Tá? O calor específico ele vai calcular, ele vai prever isso daqui. Só um pouquinho. Fala, filha, o que você precisa? Ajuda. Ajuda para quê? Para derrotar essa parte do som dos dois. Ah, tá bom. Então vai lá, senta no sofá, daqui a pouquinho o papai vai te ajudar. Então vamos lá, voltando à concentração. O calor específico ou calor sensível, ele aumenta ou diminui a temperatura das coisas. Só que qual é o problema? Você não pode aumentar ou diminuir infinitamente, porque em determinados momentos a substância ela faz a mala dela e ela vai para Minas Gerais, né? Ou seja, ela tem uma mudança de estado. Então, quando tem uma mudança de estado no meio do caminho, aí você não pode mais usar o quimacete, que é a fórmula clássica para aquecimento e resfriamento. Você já tem que usar uma outra equação, que é a fórmula do calor latente, ou o QMOL, igual muitos viram aí pelo vídeo, que é igual a M vezes L, a gente costuma falar que é o QMOL. Então, isso é importante a gente perceber quando a gente quer medir o calor. Basicamente, toda a calorimetria se concentra nessas duas diferenças. Você fornece calor para uma substância, ou ela aquece, ou ela muda de estado. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Ela vai aquecendo, e quando ela chega num limite, ela para de aquecer, a temperatura se mantém constante, ela muda de estado. Na hora que ela terminar de mudar de estado, aí volta a variar a temperatura e o corpo continua sofrendo um aquecimento. Por isso que essa curva é uma curva tão marcante para essas aulas. Tá? Essa curva ela representa, por exemplo, o estado de aquecimento de um bloco de gelo.
Então, aqui, por exemplo, você pega o gelo no estado sólido, ele fala que ele está fornecendo calor aqui, né? Joga uma chama, vai esquentar o brinquedinho. Conforme ele vai esquentando, vamos fazer em laranja, aqui a temperatura vai subindo. Só que ela vai subindo até chegar num limite, que é o 0 graus Celsius. Na hora que chega no 0 graus Celsius, você sabe muito bem que é ali que o gelo começa a derreter. Então, quando você coloca gelo no fogo, ele não sai derretendo logo de cara. Você pega um bloco de gelo lá da Antártica a menos 60 graus Celsius, esquenta ele não sai derretendo. Ele começa a esquentar até que ele atinge o 0 graus. Aí, na hora que ele atinge o 0 graus, aí beleza. Aí ele para de esquentar, porque você não conhece gelo a 10 graus Celsius ou gelo a 60 graus Celsius. Então, ele se estabiliza no zero, aí ele para de esquentar, e aí ele começa a sofrer a mudança de estado. Então, por isso que olha aqui a diferença entre os dois. Ó. Quando ele estiver esquentando, é um calor específico. Quando ele mudar de estado, já é um calor latente. Aí, terminou de derreter, beleza, aí você tem água, né, no estado líquido, eu sei que parece redundante, mas vamos falar assim, água no estado líquido, e aí você vai esquentar a água até 100 graus Celsius, como você esquenta é um calor específico, um calor sensível, depois a água vai vaporizar, olha ela aqui, transformando-se em vapor, então calor latente, que mole na jogada, aí depois o vapor passa a esquentar, então beleza, é calor específico aqui, ele coloca depende da pressão, não vem muito ao caso, mas volta a ser o calor específico, o calor sensível. Então, basicamente, é essa brincadeira que a gente faz. Né? Enquanto você tiver... Peraí, só um pouquinho, deixa eu mudar aqui. Ó. Enquanto você tiver numa curva inclinada, você está esquentando a substância. É macete. Quando você estiver mudando de estado num patamar, já era. Não pode mais esquentar. Então, está mudando de estado, mole. Está esquentando, macete. Mudando de estado, mole. Esquentando, macete. Mudando de estado, mole. E assim a gente vai. Por isso que eu falei que, basicamente, aí esse tema calorimetria, ele se resume a compreender, basicamente, esses dois destinos possíveis no calor. A gente mede o calor dependendo da forma que a substância está absorvendo. Se ela está absorvendo e esquentando, vamos medir por macete. Se ela está absorvendo e mudando de estado, vamos medir por antibody. Tá bom? Então, isso é uma pequena revisãozinha extremamente importante aí. Esses trecos aqui acho que não vem ao caso agora passar. Isso aqui a gente já viu, que mole, que macete. A gente já teve algumas aulas direcionadas a isso. E o nosso tema da aula hoje vai ser exatamente isso. Legal. Então, a gente está vendo o que acontece quando ela recebe calor de uma chama, de um fogo, né? A chama de um fogão, fogo de uma vela, de uma fogueira, etc. E tal. Só que existem maneiras diferentes de você esquentar um corpo. E uma das maneiras é você tocar um corpo, você conduzir o calor de um corpo para o outro. Nesta condução, o calor ele sai de um corpo e vai para o outro. Eu vou repetir, sai de um corpo e vai para o outro. Parece besteira, mas não é. Essa é a alma da aplicação das questões que a gente vai fazer agora. Porque se você tiver dois corpos encostados, se eles conduzirem calor, o calor que sai de um corpo vai para o outro. Ou seja, se esse cara perdeu, sei lá, 200 calorias, não tem como esse receber 1.500. Ele vai receber 200 calorias. Porque o que um perde, o outro recebe. É justamente isso uma lei da natureza. Você vai trocando o calor. O excesso de um vai suprindo a falta do outro e este calor vai ser trocado, até que eles atinjam a mesma temperatura. Isto é importante para a gente compreender como esse tipo de problema vai ser resolvido. Claro que o corpo quente vai esfriar, enquanto que o corpo frio vai esquentar, e durante o intervalo de tempo em que o quente está esfriando e o frio está esquentando, a gente fala que os corpos estão trocando calor. O calor que esse cara perder vai para o outro que vai ganhar. Ó, certinha. Não tem como esse cara perder 5 calorias e o outro ganhar 19. Então, o que você perde aqui, você ganha ali. E essa troca de calor só vai cessar quando eles chegarem no famoso TE. TE de temperatura de equilíbrio. Tá bom? Então, quando eles chegarem os dois na mesma temperatura, aí parou, não rola mais. Não tem por que os caras, os dois, estarem a 15, aí um ficar 16, 14. Não, isso é o processo contrário.
Se você botar um 16 com 14, eles vão trocar calor até atingirem o famoso equilíbrio térmico, que é onde as trocas de calor cessam e você não precisa mais fornecer nem receber calor da jogada. Tá bom, não tem nada de novo em relação à forma. Você vai continuar usando o que macete e vai continuar usando o que mole, da mesma forma que você fazendo. A diferença agora é que você tem 2 ou mais corpos. Então, uma das indicações fatais que você vai ter que usar esse tipo de tratamento para resolver a sua questão é quando você perceber que o calor trocado vai ser entre 2 ou mais corpos. Por isso que eu coloco isso aqui no título do slide. Atenção! Não tem como você trocar calor com você mesmo, mas tem como você trocar calor com outros substâncias. Então, percebeu que no problema ele está trilhando um caminho. Olha, tem um bloco de ferro que eu botei na água. Puta, aí vai ser pênalti para você conseguir compreender que é desse jeito que você vai fazer a questão. Você não vai ter como errar, mas tem gente que perde pênalti, né? Parabéns. Então, percebeu que você tem 2 ou mais corpos conectados, você faz ali esse tipo de sistema que a gente vai desenvolver. E qual que é a alma desse princípio? Eu já comentei, né? Acho que não precisa ficar enrolando muito. O que um ganha, o outro perde. O que um perde, o outro ganha. Então, essa é a ideia central de trocas de calor entre 2 ou mais corpos. O calor cedido de um corpo junto com o calor recebido do outro sempre tem que dar 0, porque o sistema se conserva. Vamos botar o número aqui para você entender melhor. Por exemplo, faz de conta que um perdeu 200 calorias. O outro vai ganhar 200 calorias. Então, o que perdeu 200 calorias, o calor perdido é menos 200. E o que recebeu é mais 200. Então, sempre menos 200 com mais 200 vai dar 0. Então, a somatória dessas coisas trocadas vão dar 0. Ou seja, eles se conservam, tá bom? Então, o que um perde, exatamente o outro ganha. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse tipo de problema? Percebeu que são 2 ou mais corpos? Você equaciona. O perdido de um mais o recebido pelo outro vai dar igual a 0. Aí você só vai ver que tipo de fórmula que você vai colocar no calor perdido e no calor recebido. Olha, por exemplo, esse corpo aqui, ó, o A. O A ele está mudando de estado ou ele está diminuindo a temperatura? Está diminuindo a temperatura. Então, o A, que vai ceder calor, vai ser macete. Aqui vai entrar um termo, MC delta T. A mesma coisa para o corpo B. O corpo B, ele está mudando de estado ou ele está esquentando? Está esquentando, senhor. Então, o recebido também é macete. Então, vai ser um MC delta T. Então, isso vai acontecer direto. Né? Ó, esse corpo esquentou, macete. Esse corpo esfriou, macete. Ah, não, esse corpo mudou de estado. Então, esse vai ser mole e o outro vai ser macete. Tá bom? Depois a gente vai tratar isso aí. Para esse primeiro momento, essa conta ela fica muito matemática. Ela acaba tendo muitos dados e alguns passos. Não tem nada de quadrado, de raiz para você se preocupar, mas tem muitos dados, umas linhas que ela vem afunilando. Então, isso pode assustar alguns. Então, para este primeiro momento, para esta semana, vocês só vão fazer trocas de calor com substâncias que não mudam de estado, tá bom? Então, todas as substituições ali sempre vai ser só e somente só macete. Ninguém vai mudar de estado. Tem como mudar de estado? Tem. Vai ser bem mais complicado. Então, você vai, por exemplo, jogar água quente no gelo. Aí dá meleca. Porque o gelo, ele vai esquentar, derreter e esquentar. Então, daí, nesse caso aqui do calor recebido, viriam 3 equações. O macete do aquecimento do gelo, o mole da mudança de estado do gelo e o macete do aquecimento da água, que era gelo, gelo derreteu, virou água, e o macete daquele cara. Isso só para um calorzinho. Aí o calorzinho do outro também vai ter que ser analisado. Então, por isso que eu acho muito complicado agora, nós vamos começar de forma bem simples, tá? Ninguém vai mudar de estado, ninguém vai sofrer mudança de fusão, vaporização, nada. Vai ser só que macete para o cara que vai esfriar e que macete para o cara que vai esquentar, tá bom? Bom, a gente tem que exemplificar, né? Se eu não exemplificar, vocês não vão entender como o cara funciona. Então, eu deixei aqui alguns exercícios para a gente entender. Vocês vão me perdoar, eu vou sair desse PowerPoint, porque eu quero fazer no Word. Eu acho que no Word fica mais visível para a gente entender. Aqui estava a aula do primeiro, tá? Vocês me
desculpa, mas tá aí, tá bom? Então tá aqui bonitinho. O exercício que é um bom exemplo, tá? Eu escolhi esse terceiro, a gente vai precisar de uma calculadora, tá? Mesmo assim, eu consigo acessar aqui no computador, se você quiser, mas na hora dos exercícios, principalmente da lista, talvez você precise que tenha alguns calores específicos que são bem chatos, tá bom? Vamos ler. No interior de um calorímetro, deixa eu chamar a atenção, este nome é muito comum na física, calorímetro. Senhor, o que é isso? É um pote, velho. É um Tupperware, tá? A física é tão fresca que ela dá nome até para Tupperware. Então, em vez de você falar que pegou um Tupperware do papai e da mamãe, você fala que pegou um calorímetro. Tá? Então, nós vamos pegar um calorímetro. Quando eu digo capacidade térmica não desprezível, quer dizer que ele vai participar da conta, tá bom? Ele vai fazer parte do processo. Ele vai ser um corpo que irá pertencer à sua conta. Então, num pote, vamos colocar assim, né? No interior de um pote de um recipiente, você entende melhor. Mas o calorímetro ele é muito comum, tá? Vale a pena comentar isso, é um recipiente, então vamos que vamos, você já entendeu. De capacidade térmica não desprezível, que estava a 20 graus Celsius, foram misturados 200 gramas de um litro, 200, não vai falar 200. 200 gramas é o boi e a vaca que come lá no pasto, tá bom? 200 gramas de um líquido a 35 graus Celsius e um bloco de metal a 150 graus Celsius. Após alguns minutos, a temperatura se estabilizou em 40 graus Celsius. A pergunta é, qual é a capacidade térmica do calorímetro? Bom, não tem, desculpa esse desenho também, era um problema do primeiro, não vem ao caso, era uma pedrinha que caía no rio, mas aqui o que a gente tem que entender? Não vem muito ao caso agora as mudanças de estado, então a gente tem que entender que a gente tem aqui, essa organização de dados, ela vai ajudar muito quem tem dificuldade de matemática, muito. Vou fazer um desenho assim, tá? Eu não consegui fazer perfeitinho, mas como diria o Biruliro, né, o Bolsonaro, foda-se, vai ficar do jeito que está e a gente consegue se interpretar ali dentro. Aqui dentro da jogada, eu só peço o seguinte, organize os seus dados, porque, como você percebeu, ali são 3 substâncias que estão sendo misturadas, tá? É o recipiente, a água e um metal. Então, você vai ter dado para 3 casos. Vai ter massa do recipiente, massa da água, massa do metal, calor específico do recipiente, calor específico da água, calor específico do metal, temperatura inicial do recipiente, temperatura inicial do... Então, você está vendo que tem coisa para cacete. Se você não souber se organizar, facilmente você fica perdido, tá bom? Então, faz um desenho ou faz um menu dos dados que você tem. Eu vou mostrar os dois, o que você mais gostar, você pode se espelhar para resolver os seus exercícios, tá bom? Então aqui eu desenhei um recipiente, esse vai ser o meu cara 1 da jogada, tá? Eu sei que ele estava a 20 graus Celsius, então vou falar que a temperatura do cara 1 vai ser 20 graus Celsius. Já vou construir, como eu vou dar um monte de coisa aqui para todo mundo, eu já vou construir um menuzinho aqui embaixo, tá? Para vocês, conforme eu for precisando, eu vou pegando. Estou exagerando pra caramba, não vou precisar nada nem perto disso tudo aí, mas tá bom. E aí, então, essa vai ser a temperatura 1 do meu corpo 1 que eu estou esquentando. Tá? O que ele está fornecendo a mais? Ele falou que, então, aqui dentro tem um líquido, não necessariamente a água, tá bom? Pode ser a água, mas não necessariamente tem que ser ela. Então, a gente vai colocar um líquido aqui dentro, um líquido qualquer, que vai ser o meu cara 2 da jogada. Então, nós já vamos construir um menuzinho ali do 2. O que eu tenho? Foram misturados 200 gramas de um líquido a 35 graus Celsius. Então, vou ter 3 informações sobre isso. Primeiro, eu tenho que botar no tamanho tradicional. Eu tenho a massa, vai ser a massa 2 no caso, tá bom? Lá com paciência comigo, que é 200 gramas. Só organizando, nem estou resolvendo, estou só organizando. A temperatura inicial dessa água, que era 20 era o outro, 35 graus Celsius. E qual a terceira? Tem muitos que estão falando, senhor, eu só li 2 ali, cadê a terceira? O senhor falou que era 3? Tá aqui, o calor específico do líquido. Então, aquela líquido que está ali dentro tem um Czinho de 0,79 calorias por grama por grau Celsius. Tá bom? Esse aqui vai ser o meu cara 2. Digamos que você não goste do 2, você quer chamar de cara B.
dá o nome que você quiser, tá? Desde que você se organize. Você tem que ser um aluno aqui organizadinho, senão você vai pirar o cabeção, tá bom? Olha aqui que está aqui do lado de nós. Dá um oi para os meus alunos aqui. Dá um oi, ali, ó. Fala oi. 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 Papai já vai lá te ajudar, tá bom? Então, vai lá, senta lá. Então, voltando lá, concentrando. O cara 2 aqui é o líquido, tá vendo? Eu nem li a pergunta, isso é importante. A gente está esquematizando as informações para saber o que a gente vai calcular, como a gente vai calcular e quantos dados eu tenho para serem substituídos. Aí eu volto lá e leio que vai ter um bloco de metal de 300 gramas a 150 graus Celsius que vai ser mergulhado no carro. Então, vamos embora fazer um bloco de metal. Metal simples, tá bom? Então, vamos colocar aqui fora, tá? Para justamente ter bastante espaço para fazer. Aí depois você faz aí na sua casinha aí, que vai ter uma setinha aqui, tá? Que o cara vai ser mergulhado ali dentro, tá? Então você faz aí bonitinho. Vai sair tudo tosco aqui, tá? Porque eu estou precisando fazer na pressa. Então o cara vai ser mergulhado ali dentro. E aí, vamos que vamos anotar os dados do cara 3. Então eu vou ter uma massa de 300 gramas, era isso, né? 300 gramas a 150. Vai ser um T3 de 150 graus Celsius, e não se esqueça que você também tem o calor específico do cara, que é 0,03. 0,03 caloria por grama por grau Celsius. Bem, já é o meu terceiro cara, já vou colocar as informações do cara 3 ali. E aí a gente consegue justamente entender, né, o que ele está perguntando e como que eu vou proceder. Antes de começar, eu já queria chamar a atenção de vocês num detalhezinho aqui dentro. Se você parar para perceber, não houve mudança de estado. Ele não cita em nenhum momento da questão assim, ó, o líquido evaporou, sei lá, o gelo condensou, o recipiente derreteu, nossa, então, em momento algum, há mudança de estado. Por isso que esses são os problemas mais simples e a gente vai começar por eles. Então, como a gente vai ter 3 copos, são 3 macetes dentro da fórmula que a gente vai jogar. Depois vai se tornar mais complicado, conforme alguns forem mudando de estado. Em alguns corpos eu vou ter macete e mole, ou só mole, macete, mole e macete. Não vem ao caso muito agora para tratar o porquê. Então, o que vai acontecer? Esses 3 caras vão trocar calor, e aí eu não posso me esquecer da minha pergunta. Né? A pergunta aqui, no caso, vai ser não o calor específico, mas a capacidade térmica do calorímetro. Quem não lembra, volta lá nas aulas. Isso é uma coisa que já está muito em desuso. Tá? Capacidade térmica na física, se você não lembra, vale a pena recordar para começar esse exercício. É o resultado da multiplicação do M pelo Czinho. Quer dizer, isso aqui é uma viagem tão astronômica dos físicos que até hoje eu não entendo o porquê de quem fez isso daqui. Mas uma determinada pessoa, que não vem ao caso agora comentar quem era, olhou para a fórmula do Kimacete e falou assim, nossa, a fórmula é muito complicada. Nossa, ela é muito difícil. Os alunos não vão entender nunca essa fórmula. Essa fórmula é muito bizarra. Já sei, vou simplificá-la. Em vez de escrever massa vezes Czinho, eu vou escrever Czão. Nossa, olha, ela ficou muito mais fácil de ser. Esta é a origem dessa meleca que a gente chama de capacidade térmica. Tá? É uma grandeza criada para substituir a massa e o calor específico do cara dentro da fórmula do Kimacete. Então quer dizer que na hora de escrever o Kimacete, em vez de escrever Eminho vezes Czinho, você já pode juntar os dois e falar que é Czão vezes delta T. Tá? Então, é só uma lembrança. Quem viu o vídeo lá bonitinho na aula do Kimacete vai lembrar. Se não, foi aí fácil recordar. O cara quer que eu calcule o Czão do fulano aqui. Tá? É justamente para eu calcular o Czão do cara 1, que é justamente a capacidade térmica do primeiro fulaninho que está aqui dentro. Então, eu acho que ficou, através dessa organização aqui, ó, bem simples de entender o que eu tenho e o que eu quero. E aí, como é que eu começo a questão? Bom, professor, tem 2 ou mais substâncias, né? Então, quer dizer que o calor cedido mais o calor recebido vai ser igual a 0. É isso mesmo, tá bom? Então, uma vez que você percebeu que tem 2 ou mais substâncias,
você já apela para esse tipo de equação. Só que aqui está, muito se preocupa, nossa, professor, mas quem que está cedendo? Quem que está recebendo? Porque é claro que assim, esse cara 150 vai estar cedendo. E os outros dois vão estar recebendo, né? Não, nem sempre. Porque se os dois se estabilizarem, por exemplo, a 30 graus Celsius, são esses dois que vão ceder e o outro que vai receber. Mas, na verdade, quer saber? Você não precisa se preocupar quem vai estar cedendo e quem vai estar recebendo. Você precisa se preocupar com isso aqui, ó. Soma os calores que dá zero. Tipo, quantos corpos eu tenho? 3? Beleza, então faz Q1 mais Q2 mais Q3. Opa, ficou minúscula. Desculpa, deixa eu voltar. Mais Q2. Eita. Q2 mais Q3 é igual a zero. Pronto, isso aí. Você tem 3 corpos, faz 3 que macete igual a zero. E aí você ficar se preocupando quem cede, quem recebe dentro da jogada. É isso aí, tá bom? Tem os 3 cadinhos lá dentro, faz a substituição e manda ver. Agora eu já vou fazer estilo equação, dá para ficar mais bonitinho para a gente entender a jogada. Tá, e agora, professor, o que eu faço? Agora você faz justamente aquilo que eu já avisei, ninguém muda de estado, então você vai vir aqui para todos os caras e vai escrever. Deixa eu tirar um caps lock agora, perdão. Massa do cara 1 vezes, tem paciência comigo agora, Czinho do cara 1 vezes delta T do cara 1 mais, e aí vai, tá vendo? Você fez o que macete para o cara 1. É muito importante agora você não se esquecer dos índices, tá? Se você se esquecer dos índices, você vai se complicar facilmente. Então coloque M1, M2, M3, senão fica muito complicado. Ah, e tem o segundo corpo. Você vai escrever a mesma coisa, só corpo 2, né? Corpo 2. Eita, só isso aqui, ó. Só o espaço. Corpo 2. E aqui. Corpo 2. Mais o corpo 3. O que, filha? Corpo 3. Tudo bem? Então, eu acho que ficou bem claro aí como proceder com essa questão. Percebeu que é troca de calor, você vai pegar a quantidade de corpo que está trocando calor e vai escrever macete para essa quantidade de corpo. Tá bom, filha? Agora o papai precisa concentrar na aula, tá bom? Então, você vai escrever, tem 3 corpos, 3 que macete. Tem 2 corpos, 2 que macete. Tem 5 corpos, 5 que macete. Tá bom? Whatever, faz lá. Uma coisa que eu quero chamar a atenção foi que ele perguntou a capacidade térmica do cara 1. Tá? Ele não perguntou o calor específico. Então, quer dizer que aqui, na verdade, ficaria isso. Você poderia, então, escrever no lugar do N vezes Czinho, escrever Czão. Isso aqui a capacidade térmica significava, tá bom? Então, teve algum santo aí que achou, não, muito complicado, macete com os alunos. Então, em vez de N, Czinho, escreve Czão. E aí, por causa disso, você tem que ficar nessa encheção de saco de ter que saber que capacidade térmica também é N vezes Czinho. Mas tá lá. Então, tá lá essa pergunta do cara. E aí, se você parar para perceber, o resto tudo aqui vai virar número, né? Tudo vai chegar em valores que você justamente organizou aqui para não se perder. Ah, tem uma outra coisa que eu esqueci aqui, mas que não poderia ter passado em branco, que é muito importante. O cara falou que a temperatura do sistema se estabilizou em 40. Então, isso é um problema que você não vai precisar calcular a temperatura de equilíbrio. Você tem a temperatura de equilíbrio, tá? Ele fornece. Em alguns problemas não, tá? Justamente alguns problemas é isso que você vai buscar. Alguns problemas é qual é a temperatura que os corpos vão chegar, né? Aonde que eles vão se encontrar. Mas aqui, nesse caso, ele forneceu. A temperatura de equilíbrio é 40. Significa, ó, presta atenção nisso. Significa que esta é a temperatura final, tanto para o cara 1, quanto para o cara 2, quanto para o cara 3. Ela é o TF dos 3 corpos, porque os 3 corpos terminaram em 40 graus Celsius, tá bom? Isso é importante por causa disso daqui, ó. Vai aparecer um delta nessas contas. Se delta, deixa eu voltar para a minha equação aqui, ó. Vocês sabem muito bem que é final menos inicial. Mas que final e que inicial? Atenção para isso. O final é o mesmo para os dois. Todos terminam em 40 graus Celsius. Mas o inicial não.
O inicial, o corpo 1 começou de 20, o 2 começou de 35 e o 3 começou de 150. Então, por isso que a gente precisa colocar ΔT1, ΔT2 e ΔT3 para não se complicar. Vamos fazer, senão vai ficar muito complicado. Então, como é que eu faço aqui o ΔT para o cara 1? Final, que é 40, e todos terminaram em 40, menos o inicial do cara 1, que é 20 graus Celsius. Tá vendo como é fácil quando a gente tem tudo organizado? É só olhar para a figura, estão lá todos os dados organizadinhos. Então, esse é um problema muito sistemático. Você organiza os dados, você pegou, colocou, o negócio vai. Aqui, eu apaguei, tá? Mas para quem não prestou atenção, agora eu vou pegar a massa 2. Então, vamos lá. Massa 2, 200 gramas. Então, 200 gramas. Vezes o Czinho 2. Quanto que é o Czinho 2? 0,79. 0,79. Vezes. E aí vai, ó. O delta, de novo, né? Mais uma vez, para vocês prestarem atenção. Final, que é 40, menos o inicial do 2, que agora era 35. Ó. Então, agora já dá para fazer aqui uma chamada de atenção. Para o que macete do 1, ficou 40 menos 20, porque o 1 começava 20. Já para o que macete do 2, ficou 40 menos 35, porque o 2 começava 35, tá bom? Os dois, de novo, levam 40, porque todos terminam com 40 graus Celsius. Aí vai, vamos lá, terminar, né? A massa do 3, 300 gramas. Então, 300 gramas da massa do 3, vou botar na equação, vezes, Czinho do 3, que é 003, vezes o delta, que vai ser a mesma meleca, tá? Agora já não vou ficar falando muito não, né? 40 menos a temperatura do 3, que é 150 graus. E pronto, né? Fazemos. Então, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais fácil os processos que eu vou fazer aqui. 40 menos 20 dá 20. Então, aqui esse termo vai ficar 20C1. Opa. Aqui, agora eu vou precisar usar a calculadora com vocês, né? Agora eu vou precisar calcular. 40 menos 35 dá 5. 5 vezes 0,79 vezes 200 vai dar 790. Então, esse termo todo vai dar 790. E esse termo aqui, já vou até substituir chamando a atenção, tá? Não estranhe, ó. Este cara vai ser negativo, hein? 40 menos 150 é menos 110. Então, eu já vou botar o negativo aqui na frente, tá bom? Para a gente fazer a conta aqui com os números em módulo, porque eu já sei que o resultado vai dar negativo lá na frente. Então, aqui, eu vou ter 300 vezes 0,03 vezes 40 menos 150 era menos 110, mas a gente já botou o menos lá na cima, pode lá na frente, né? Pode fazer só com 110, 990. Então, esse termo todo aqui deu 990. E vai, né? E vai. Vai mais uma linha. O que eu faço agora? 790 menos 990, e 790 menos 990 dá menos 200, tá bom? A continha vai começando a ficar bem... É o que eu falei, dá muita conta, né? Porque tem muitos corpos. Então vai ter 3 massas, 3 delta T, vizinho. Então aparece uma primeira linha longa. Mas ele vem afunilando. Você vai gradativamente resolvendo. Então, aqui o próximo passo vai ser o 200, que estava negativo, vai positivo para o outro lado, tá bom? Fica assim. E aí você vai ter... Opa, peraí, que eu fui muito nesse outro aqui. Ué, por que isso? Peraí, que tem que entrar. E você vai ter, então, estava 200, e você vai passar esse 200 aqui, então, dividido, tá? Vou fazer bonitinho aqui para vocês, né? Não custa nada, vocês estão fazendo com calma até agora. Então, vai ficar 200 dividido por 20, e aí você chega no resultado que é 10 calorias por grão. E responde a pergunta do indivíduo. Aqui tem várias coisas que podem ser perguntadas nesse tipo de questão, tá? Agora vocês podem se debruçar sobre a lista. O cara ele pode perguntar qual é o calor específico do cara 2, qual a temperatura de equilíbrio. Isso é muito comum, ó, tá? Deixa eu já dar um exemplo aqui. Se ele perguntar a temperatura de equilíbrio, quer dizer que em todos os 3 termos, tanto nesse cara, quanto nesse cara, vai aparecer o T, ou o TF, ou o TE, né? Não importa de maneira de chamar, porque daí é essa a temperatura final
que os três vão chegar, que você vai ter que calcular. O cara pode perguntar qual é a massa do corpo que eu estou jogando ali dentro, para que eles cheguem numa temperatura de, sei lá, 90. Então, são várias coisas que vocês podem, porque ele pode te perguntar, mas nunca vai fugir disso. Nem precisa fazer um segundo exemplo aqui, que vai ter mais do mesmo, tá bom? Você vai ter exatamente essa estrutura. Se tiverem 2 corpos, 2 macetes. Se tiverem 3 corpos, 3 macetes. Se tiver 9 corpos, 9 macetes. Organiza os seus dados. Abaixa um pouquinho o volume, por favor. Organiza os seus dados bonitinho aqui, faz as substituições corretas e senta a bucha na ducha, tá bom? Ó, ficou alguma coisa em dúvida aqui? Ficou alguma coisa pendente? Tiver dificuldade de fazer algum exercício, preste atenção que agora a gente vai estar com plantões assistenciais, tá bom? É plantão, não é aula. Então, a gente vai ter no plantão um momento aí para vocês perguntarem, tirar uma dúvida. O senhor faz aí o 2, que eu não entendi, também dá uma dica. A gente pode atender no horário específico que vai estar saindo para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem aí, tá? Fica seguro, fica em casa, fica estudando, que vai dar tudo certo. Em breve a gente se vê. Um abraço para vocês. Dá tchau ali, filho. Dá tchau. Não, tem que aparecer aqui. Já que você apareceu lá, não quer. Tchau. Tchau. Tchau, a gente se vê. Um abraço.